Muito bem, queridos, sejam bem-vindos para a nossa última aula desse curso maravilhoso que a gente tem tido a oportunidade de fazer essa jornada juntos nas últimas semanas, desde lá de maio. A gente vem estudando esse tema ainda melhor que o Éden. Temos recomendado aí para quem quiser se aprofundar nas temáticas que a gente trouxe aqui, o livro com esse mesmo nome, Ainda Melhor que o Éden, e é um livro maravilhoso, fica aí realmente a sugestão para leitura. E hoje a gente termina essa série, esse curso tão maravilhoso, que tem abençoado tanto a nossa vida. E hoje, especificamente, a gente vai falar, o último tema, sobre a nova cidade. Nós vamos hoje fazer um sobrevoo nas escrituras, como sempre a gente tem feito aqui, esse livro faz isso, né? Esse sobrevoo pela Bíblia, a pensando sobre a cidade, sobre o desenvolvimento da cidade e o plano de Deus com relação a uma cidade para morarmos. Olha que tema interessante e um tema fundamental nas Escrituras, desde o começo até o final. Essa temática da cidade é algo primordial aí na nossa teologia bíblica, certo? E no nosso relacionamento com Deus. Eu quero começar trazendo alguns dados que podem ser curiosos, interessantes com relação à cidade. Todo ano, a gente tem estudos, né, que são feitos e instituições que fazem aquela categorização das melhores cidades para se viver. E a gente tem uma que todo ano sai, que é com relação às cidades do mundo todo, né? E nós temos, então, aqui uma lista que saiu de 2021. Foi uma lista, né, de 140 cidades, avaliadas segundo cinco categorias, tá? Estabilidade, saúde, cultura, meio ambiente, educação e infraestrutura, tá? E um dos pontos mais importantes, né, que foi levado em consideração na lista deste ano foi o quanto as cidades puderam ou conseguiram, de alguma forma, gerir e cuidar da pandemia da Covid-19. E aí, então, saiu uma lista que foi bem diferente da lista do ano passado, quando ela saiu, não havia dados com relação à Covid ainda, né? Então, houve uma mudança aí no ranking e ficou desse jeito, como vocês estão vendo na tela. Chama atenção aqui três cidades, aliás, quatro cidades australianas aqui, ó. A gente tem a Adelaide, Perth, Melbourne e Brisbane, na Austrália, no top 10. Duas cidades japonesas, Nova Zelândia, também duas, e aqui na Suíça. Então, Nova Zelândia, Japão, Austrália, Suíça, liderando aí esse ranking das melhores cidades para se viver, e um dos pontos fundamentais é o quão bem eles conseguiram lidar com a pandemia e os seus moradores foram minimamente, né, podemos dizer assim, afetados pela pandemia. E com relação ao Brasil? O Brasil tem também as suas próprias listas, né, de melhores cidades brasileiras. Então, vamos dar uma olhadinha como ficou essa lista nesse ano de 2021. Essas são as top 10 cidades para se viver no Brasil, a partir de algumas categorias que foram avaliadas, tá? 4 elementos básicos: educação, segurança, saneamento e saúde. É claro que dependendo da instituição, diferente. Esse aqui eu peguei do Índice dos Desafios de Gestão Municipal, que todo ano é divulgado para o nosso conhecimento. Se você está aí se perguntando e curioso em que posição Sorocaba se encontra nessa lista, nós ficamos em 14º nessa lista aí de cidades brasileiras, tá bom? Bom, quando a gente pensa nesse tipo de ranking, né, a gente começa a olhar as melhores cidades, a gente tem as nossas próprias preferências, né, talvez a sua cidade preferida para morar não esteja nessa lista brasileira ou nessa lista mundial, porque a gente fica sempre procurando, né? Puxa vida,
que poderia ser melhor na nossa cidade, quais são os pontos negativos que a gente gostaria de ver corrigidos, e aí a gente às vezes fica pensando em cidades ideais para se viver, né? A gente ouve falar de muitas cidades incríveis, que trazem tanta coisa maravilhosa, onde tudo parece ser perfeito. Mas se a gente olhar de perto, mesmo as melhores cidades para se viver têm os seus próprios desafios. Mesmo nas melhores cidades para se viver, a gente tem algumas áreas que chamam a atenção de forma negativa. Existem cidades que são maravilhosas para se viver, mas os índices de depressão e ansiedade estão lá na altura. O que pode... É verdade, é real. O que mostra para a gente, as pesquisas científicas têm ido nessa direção, que existem elementos que não são financeiros, que não são econômicos, e que fazem uma diferença muito grande no impacto do nosso bem-estar. Mas, sem dúvida nenhuma, que esses elementos também são importantes, não é mesmo? Mas, enfim, o que a gente precisa perceber, né, e essa é a introdução da nossa aula, é que não existe aqui na Terra uma cidade perfeita. Toda cidade, inclusive a nossa, Sorocaba, tem os seus inúmeros desafios. E sempre a gente vai se sentir incomodado com alguma coisa, sempre a gente vai querer algo diferente, a gente sempre busca algo, e sempre há um desejo de morar em um lugar ainda melhor. Por mais que você tenha escolhido Sorocaba para viver, porque você já queria um lugar melhor, ainda assim tem coisinha que você queria que fosse melhor, não é mesmo? E a gente sempre tem esse anseio por um lugar melhor para viver. Bom, esse livro que nós estamos estudando e terminando hoje, nesse capítulo 9, né, que fala da cidade, apresenta para nós uma terminologia que a autora, ela não se refere especificamente a esse autor, a Agostinho de Hipona, mas facilmente a gente consegue perceber que ela se inspirou nele, né? Agostinho de Hipona foi um teólogo muito importante na história da igreja, nos primeiros anos da igreja, aqui nos primeiros séculos. Ele viveu aqui nesse período, né, 354 a 430 depois de Cristo, muito importante mesmo, e ele escreveu, dentre tantos outros escritos, um livro muito importante chamado A Cidade de Deus. Nesse livro, ele vai apresentar para a gente um contraste entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. E a cidade dos homens é a reunião dos homens em comunhão de coração, corações compartilhados. São pessoas que se unem em função das suas motivações, não é? E o Santo Agostinho, né, o Agostinho de Hipona, ele vai identificar que na cidade dos homens, o coração dos homens vibra por um amor próprio. Eles têm um amor de si mesmo e um desprezo pelas coisas de Deus, né? É aquela cidade, né? Aquele ambiente contaminado pelo pecado original. Então, quando a gente fala de cidade de Deus e cidade dos homens, a gente não está falando de uma cidade literal, a gente está falando de um domínio. E quando a gente pensa na terra depois do pecado, a gente percebe que a gente está lidando com uma cidade, pensando nesse conjunto de pessoas que vivem no mesmo lugar e conectadas, né, numa sociedade, que se distanciou de Deus, né? Então, quais as características da cidade dos homens, né? A ganância, a rejeição da palavra de Deus, a desconsideração pela presença de Deus, a aliança com o Deus deste século, né? E a mentira de que podemos ser como Deus. Então, são elementos aí que fazem parte dessa cidade dos homens, em contraponto à cidade de Deus, que é o domínio da perfeição, que é realmente onde o reino de Deus ele tem a sua plenitude, não é? E a gente então começa a entender essas duas esferas, né? O mundo hoje atual tomado pelo pecado, pelas suas consequências, e a esfera celestial que hoje são duas esferas separadas, não é? A Terra com todos os seus desafios e problemas, e o céu e o reino perfeito de Deus. Tanto que na oração do Pai Nosso, Jesus ele ora para que ele nos ensina a orar para que a gente peça ao Senhor: venha ao teu reino, venha ao teu
reino. Seja feita aqui na terra a tua céu, mostrando essa separação, mas mostrando também um plano divino de que esse céu venha para a terra, de que esse domínio da cidade de Deus desça, o reino de Deus venha. É isso que a gente ora, é isso que o Senhor Jesus nos disse para orar: venha o teu reino. Venha o teu reino, venha essa cidade perfeita, venha esse domínio perfeito e toma essa cidade dos homens. É esse o nosso desejo e é essa a nossa oração. E é sobre isso que a gente vai conversar, então, agora no decorrer dessa aula. Nós vamos falar agora da primeira cidade fundada e que está descrita na Bíblia para nós. É uma cidade chamada Enoque. Talvez você ache estranho, né? Uma cidade com o nome de uma pessoa, né? Não tem nada a ver com o Enoque, que a gente gosta de falar dele, né? Que foi aquele homem arrebatado aos céus. Não é esse Enoque. A gente vai ver aqui em Gênesis 4, 16 a 17, que quem fundou essa cidade foi Caim, o filho de Adão e Eva, que tinha o seu coração corrompido já pelo pecado e se desviou já logo de cara dos caminhos do Senhor, matando inclusive seu irmão Abel. E aqui o texto diz que Caim se retirou da presença do Senhor e ele habitou na terra de Nod. Lá ele edifica uma cidade e chama de Enoque, em honra, né, ao seu filho. Seu primeiro filho foi chamado de Enoque, tá? E aqui a gente vê algo muito interessante, porque Caim cometeu ali um pecado terrível de homicídio, matou seu irmão. E então ele estava marcado, né? Poxa vida, um homicida, um assassino. E ele estava com medo de sair da terra. Deus o expulsa, né? Fala para ele ir embora. Mas ele tem medo de ser morto. E Deus, então, pela sua graça, diz a palavra de Deus, coloca uma marca nele. Ninguém sabe que marca é essa, mas para que as pessoas que o encontrassem soubessem que esse homem não deveria ser morto. Era uma marca de proteção. E que se alguém matasse, Caim prestaria contas a Deus e teria punição da parte de Deus. Então, Deus, mesmo Caim tendo feito algo terrível, né, matando seu irmão, o protege. E o desejo de Deus é que Caim caminhe perto dele. Mas Caim, o texto diz aqui, depois de receber essa marca protetiva do Senhor, se retira da presença do Senhor. Ele não quer saber de Deus. Ele não quer relacionamento com Deus. Ele não quer viver sob o domínio de Deus. Ele quer construir uma cidade. Uma cidade que siga as suas próprias leis, que tenha o seu próprio jeito. Ele quer construir um reino para si. É isso que a gente vê aqui no coração de Caim. Ele edifica uma cidade para ele, longe dos caminhos do Senhor. Um retrato aqui da cidade dos homens, já retratada na Bíblia. Lembrando, essa cidade dos homens não é uma cidade, não é algo físico, mas são exemplos que a gente vai vendo aí desse domínio do pecado ao longo da história, tá? Então, Caim não confia nessa segurança de Deus, ele decide criar sua própria segurança na forma de uma cidade. E aqui, logo no comecinho da Bíblia, a gente vai vendo que a arte vai sendo desenvolvida, a cultura, a tecnologia, vai surgindo ali pessoas que desenvolve ferramentas para trabalhar no campo, ferramentas com metal, ferramentas para música. Então, a cultura começa a se desenvolver, tudo os planos de Deus, porém, algo podre estava junto ali. As coisas boas cresciam junto com coisas ruins, mas que tem ervas daninhas vindo junto, né? Então a arte, ela não é pura, a música não é pura, a tecnologia não é pura, são coisas boas que o Senhor Deus quer que a gente desenvolva, mas elas vêm contaminadas porque nosso coração está contaminado. E nós somos aqueles que desenvolvem essas coisas, não é? Usando todo a criatividade, a capacidade que Deus nos deu, mas porque o nosso coração é corrompido, essas coisas também vêm com corrupção. Não é a arte que é corrompida na essência, mas é quem produz. Não é a tecnologia que é ruim ou má ou boa, mas é aquele que produz. Então, o coração do ser humano vai dando ali
retornos negativos para essas instâncias aí que o Senhor sempre quis que a gente desenvolvesse, tá? Mas, ao mesmo tempo em que a gente vê essa cidade dos homens, né, crescendo, nós também vemos uma cidade de Deus aqui na Terra também começando a se formar. Deus sempre preservou, Deus sempre fez surgir aqui na Terra elementos, né, que conectava a eternidade com a Terra, que eram expressões desse reino perfeito de Deus que virá no futuro, mas que ao longo da história já vinha se moldando, já vinha crescendo, não é? Aquele grupo de pessoas, aquelas famílias que o Senhor ia preservando, ia trazendo para perto de si. E nós vemos então aqui o nascimento de Sete, um outro filho de Adão e de Eva. E com o nascimento de Sete, surge aqui na Terra essa instância da cidade de Deus. Lembrando, não é física essa cidade aqui. Logo depois, ó, mesmo capítulo 4, um pouquinho antes de terminar o capítulo, a informação de que a Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos, e foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Então Deus começa a trabalhar e formar um povo para si. Nós vemos logo na sequência a cidade de Babel. A cidade de Babel, conhecemos muito bem essa história, não é mesmo? Nós vemos aqui retratado nesse momento da história que os homens começam a se reunir indo na direção oposta à vontade de Deus. A vontade de Deus e a ordem de Deus para a humanidade era que a terra fosse habitada por pessoas que refletissem a sua glória. Deus sempre quis isso, que a terra fosse cheia da glória do Senhor a partir dos seus filhos. Por isso ele disse para Adão e Eva, reproduzam-se e espalhem-se pela terra. Encham a terra, dominem a terra de pessoas à imagem e semelhança do Criador. Mas o que é que em Babel as coisas começam a acontecer? Ao invés dos seres humanos se reproduzirem e se espalharem, para que a glória de Deus se espalhasse também, eles começam a se concentrar num só lugar. E aí eles querem construir um reino, um domínio. Olha esse desejo de estar juntos e de se fortalecerem, não na força do Senhor, mas nesse desejo de, acho que juntos a gente vai ser mais forte. Juntos a gente vai poder se proteger. E também um desejo pela sua própria glória. Eles queriam ser conhecidos pelas nações da terra. Então eles queriam ser famosos e começam a criar ali aquela torre, um desejo de chegar até o céu e ter, né, a glória para si. Totalmente errado, totalmente fora dos planos de Deus. O Senhor, olhando para esse intento da humanidade, diz nada disso. O Senhor confunde a linguagem ali em Babel. Babel, inclusive, significa confusão, essa palavra. E adiante a gente vai começar a perceber que Babel, na verdade, vai se tornando a capital da Babilônia. Babilônia, que ao longo de toda a história ali do Antigo Testamento, mas depois também em Apocalipse retorna, sendo ali um reino que simboliza esse domínio das trevas na terra. Então, no decorrer da história, Deus está constantemente chamando o seu povo a sair da Babilônia e estabelecer o seu lar na cidade de Deus. O tempo todo a gente vai ver isso nas Escrituras. E olha um contraste interessante que a gente vai ver logo na sequência, entre dois personagens bíblicos, Abraão e Ló. Abraão, logo no capítulo 12 de Gênesis, logo na sequência dessas histórias, é chamado por Deus para formar um povo, né? E ele é chamado para sair da sua terra. Olha que legal isso. Deixar a sua cidade para ir para uma cidade, para ir para um lugar que Deus iria mostrar para ele. Tendo aí toda uma simbologia, né, de sair do seu reino, né, e ir para um reino que não é dele, que é de Deus. E construir uma cidade que não é a sua, mas que é a cidade de Deus. E nós vemos, então, o autor de Hebreus falando sobre a vida de Abraão, e olha que interessante o relato de Hebreus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa,
como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraão, diferente de Caim, ele não tinha o desejo de formar uma cidade para si. Ele estava aguardando uma cidade que já está pronta, a cidade de Deus, cujo arquiteto é o próprio Senhor. Olha que lindo o relato aqui de Hebreus com relação a essa expectativa que Abraão tinha no seu coração. Mas olha o contraste agora. O sobrinho de Abraão, Ló, ele se distancia de Abraão e ele vai viver em Sodoma, uma cidade cheia de pessoas amantes do pecado, que odiavam a Deus, que não queriam saber nada do Senhor, uma ótima representação aqui, uma perfeita representação da cidade dos homens. E a palavra de Deus diz que o Senhor decide trazer juízo sobre Sodoma, sobre Gomorra, cidades que estavam impregnadas do pecado, cuja corrupção estava já trazendo muita ira ao Senhor. E Deus, pela sua graça novamente, envia anjos, e esses anjos vão alertar a Ló e a sua família de que aquelas cidades iriam ser destruídas, e os anjos falam repetidamente: Ló, sai daí. Logo, logo vai vir o juízo do Senhor. Sai para que você também não seja exterminado da terra. E é interessante, lendo esse relato aqui, se você quiser ler depois, é que Ló vai se demorando. Ele vai se demorando, ele não sai da cidade. Imagina, se você recebesse esse aviso, a cidade de Sorocaba vai ser destruída pelo Senhor. Eu iria agora mesmo começar a fazer as malas. Agora mesmo tomar as daqui. Só que Ló e a sua família estavam tão apegadas à cidade que eles vão se demorando, e eles vão se demorando. E aí diz a palavra do Senhor em Gênesis 19:16, olha que interessante isso. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens, são os anjos, o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Olha essa imagem, os anjos do Senhor pegando na mão de Ló e da sua família e puxando eles para fora da cidade. Eles não queriam sair, mas o Senhor pegou eles na marra, irmãos, na marra. E não é exatamente isso que acontece com a gente? Não é isso que o Senhor precisa fazer comigo e com você? A gente não quer sair da cidade dos homens. Por conta própria, o nosso coração está já totalmente consumido de paixão por Sodoma. A gente quer permanecer. E o juízo, a gente nem está olhando para ele. E os alertas do Senhor já não fazem nem cosquinha no nosso coração. Mas o Senhor que é bom, que é misericordioso, como diz aqui, ele vem e ele arranca a gente da cidade dos homens e ele nos leva para o seu reino. Ele nos adota, ele fala: você não quer sair daí porque você não conhece o plano que eu tenho para você. Você não conhece aquilo de maravilhoso que eu tenho para você. Por isso eu vou te tirar daí por conta própria e eu vou transformar o seu coração. É isso que acontece com Ló. Mas uma cena muito, muito forte e que tem tudo a ver com o que Deus faz conosco. Ele também nos agarra pela mão, para que a gente não pereça. E a gente chega agora na cidade de Jerusalém, a cidade importantíssima aqui na história bíblica. Bom, nos dias de Abraão, havia uma cidade chamada Salém. Essa cidade significava Shalom, que em hebraico é paz. Então era a cidade paz, o nome da cidade era paz, tá? Melquisedeque era o rei e o sacerdote daquela cidade. E ele é um personagem bastante intrigante, misterioso até mesmo nas escrituras. A gente não ouve falar muita coisa sobre ele. A Bíblia simplesmente fala que ele era rei e sacerdote ao mesmo tempo. E a gente vai ouvir depois que esse era um rei eterno, um sacerdote de muitos dias. Então a gente vai entendendo, né, depois no Novo Testamento, a gente vai vai explicando para nós que esse personagem que aparece aqui
na verdade, era uma figura que tipificava, que de alguma forma apontava para Cristo. Então era como se o próprio Cristo estivesse governando ali a partir da vida de Melquisedeque, certo? E aí então a gente começa a perceber que essa cidade ela é importante, ela é especial. Salém é uma cidade importante aqui nesse cenário bíblico. Os anos se passam, a gente chega até Davi. Davi toma essa cidade que havia sido que estava agora nos domínios do povo jebuseu. E Davi, então, coloca nessa cidade o nome de Jerusalém. Jerusalém, né? O nomezinho Salém, mas ele adiciona aí o Jeru, né? E fica Jerusalém. E torna essa cidade a capital do reino. E essa cidade, ela está localizada num monte. Na geografia da Terra Santa, né? A cidade de Jerusalém está num monte, o Monte Sião. E é ali que é construído o templo, né? Por Salomão, filho de Davi. Então, Jerusalém se torna a cidade de Deus, a cidade onde a presença de Deus é manifesta no templo, onde o povo deveria habitar em comunhão com o Senhor. Então, Jerusalém deveria ser a cidade na qual o povo se deleitava na presença de Deus, uma cidade focada na glória de Deus e na expansão do seu domínio. Mas não é isso que acontece. Em pouco tempo, logo já na vida de Salomão, a gente vai ver que Jerusalém começa a se corromper. Salomão, inclusive, todos os outros reis, né, muitos dos reis que vêm depois, na sua maioria, os reis se corrompiam e traziam, inclusive, ídolos de fora, de outros povos, para estar em Jerusalém. E a idolatria, a corrupção, o pecado crescia em Jerusalém, uma cidade que deveria ser focada na glória de Deus. Nós vemos aqui em Isaías 1, 21 a 23, um lamento de Isaías. Olha só o que diz. Como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora só restaram assassinos. Jerusalém, a sua prata se tornou escória, o seu licor se misturou com água. Os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Eles não defendem o direito do órfão e a causa das viúvas não chega diante deles. E com isso, nós vemos o Senhor trazendo juízo também sobre Jerusalém, sobre o povo de Deus, através do cativeiro babilônico. Quero fazer uma pausa aqui para a gente respirar, né? É muita informação, a gente vai começando a ver aí todo um desenrolar da história, não é? E, Pastor Rômulo, o que tem chamado a atenção aí no seu coração que você gostaria de pontuar aqui para a gente? Vamos compartilhar um pouquinho. Bem, algo que me chamou a atenção logo no início foi das 10 cidades, a cidade de Genebra, na Suíça, está lá ainda, né? Olha só que legal. Então, é muito legal pensar que o João Calvino e Companhia Limitada marcaram uma cidade por tantos séculos. É verdade. E, né, uma cidade que foi a primeira a cuidar do saneamento básico, uma cidade que até hoje, né, tem marcas do cristianismo Sim. reformado. Claro que a gente se entristece com o secularismo que existe na Europa e também em Genebra, mas a gente Sim. vê ainda a força do evangelho, né, na sociedade, seja da Europa, a própria americana, com toda a loucura Uhum. que existe, mas como o evangelho proporcionou justiça, cidadania, leis mais justas, Uhum. educação, tanta coisa Uhum. boa, né? Qualidade de vida em muitas cidades que o início dela foram baseados, fundamentados na palavra de Deus, né? Então, essa transformação, claro, né? A transformação que a gente vai, na Nova Jerusalém, que você vai trabalhar mais ainda, é algo maravilhoso, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, é algo... Mas aqui nós já temos experiências que apontam para esse céu, né? Apontam para esse Perfeito. apontam para essa cidade santa, né? Nós já estamos vivendo na cidade de Deus. Nós já Uhum. refletimos o que é ser um cidadão
da cidade de Deus. Então é muito gostoso isso, né? Então, assim, de início, na hora que você leu lá, eu falei, olha só, Genebra ainda está lá ainda. Muito Toda legal mesmo esse loucura, destaque. todo secularismo, mas está lá ainda, né? Trazendo ainda Sim. qualidade de vida, né? Puxa, que legal. Não, faz todo sentido, né? E esse é o desejo de Deus, inclusive agora que a gente vai falar da Babilônia, a gente vai ver isso retratado, né? Deus, ele quer que nós, enquanto filhos, né, vivamos já a realidade do reino perfeito agora, né? Mesmo nesse mundo que tem que tem as marcas do pecado, né? Nós devemos ser essas lâmpadas mesmo, né? No meio das trevas e devemos lutar para fazer os princípios do reino de Deus já presentes aqui. Então, Calvino é um excelente exemplo, né, de alguém que era teólogo, estudioso da palavra, mas que trabalhou pela cidade física, inclusive, não é? Trazendo esses elementos do reino. Maravilhoso. E ao longo da história a gente vai ver tantas histórias assim, né, de libertação de escravos, de leis justas. Puxa vida, quanta coisa a gente vai vendo na história. É muito legal esse destaque, Pastor Romulo. Muito bom. Então, chega aqui o ponto em que Deus vai trazer juízo para o seu povo, agora trazendo, lembra? Usando inclusive o povo que personificava a cidade dos homens, o reino das trevas, que era a Babilônia. O cativeiro babilônico vai acontecer, esse reino, né, esse povo vai dominar ali o povo de Deus, e por 70 anos esse povo vai ser levado, né, vai ficar ali no exílio da Babilônia, e o Senhor dá inclusive uma instrução para eles, olha, casem-se, façam suas casas e cultivem a terra, porque vocês vão ficar um bom tempo aí, mas guardem os caminhos do Senhor. O povo deveria viver ali, continuar buscando o Senhor ali e aguardando a sua libertação. E é exatamente isso que Deus quer que nós façamos também. Esse é o plano de Deus para nós. Nós não vamos receber tudo o que nós queremos na Babilônia. Nós estamos ainda vivendo dentro desse mundo que jaz no maligno, né? No mal. Então, não tem como a gente esperar a perfeição da nossa vida, da cidade, dos governos. Haverá problemas, mas nós temos uma esperança. Nós aguardamos uma cidade eterna, a cidade de Deus. Enquanto essa cidade eterna não vem, nós devemos o quê? Viver aqui. Viver aqui, como o pastor Rômulo bem falou, procurando ser luz e sal nessa terra, fazendo a diferença, trazendo os elementos do reino de Deus para agora. Onde você estiver, com o seu trabalho, inclusive, que vai ser o tema da nossa própria próxima série de mensagens. A gente precisa olhar para o que nós fazemos e entender que a nossa família, o nosso trabalho, o que a nossa igreja faz, deve contribuir para que os princípios do reino de Deus se estabeleçam agora na terra, até que Jesus venha e estabeleça o reino perfeito. Jesus se relacionou muito com Jerusalém no seu ministério. Jerusalém estava nos planos de Jesus. E quando chega o momento de Jesus dar a sua vida em sacrifício, a palavra de Deus diz que ele teve uma atitude de determinação, ele precisava ir para Jerusalém. Os discípulos escrevem, inclusive, nos evangelhos, Jesus estava decidido a ir para Jerusalém. Então, Jerusalém tinha ali um fator importante no ministério de Jesus. E nessa cidade, na cidade de Jerusalém, Jesus deveria, né, no reino perfeito, ele deveria ter sido recebido como rei. Ele ter sido recebido como aquele que é o perfeito sacerdote. Ele deveria ter sido recebido com toda a honra, não é mesmo? Mas quando Jesus chega perto da cidade de Jerusalém, a palavra diz que ele vê a cidade de Jerusalém e ele chora por ela. E Lucas registra a oração de Jesus, o lamento de Jesus. Ah, se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz. Mas isso está agora oculto aos seus olhos.
pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrastar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Que lamento e que palavra forte sobre Jerusalém. E essa palavra de Jesus se cumpre, né? Nós vemos na história que no ano 70 depois de Cristo, os exércitos de Tito invadem a cidade, de fato destroem a cidade. Existe ali uma perseguição ferrenha aos cristãos, inclusive, é algo assim que Jerusalém sofre muito, literalmente, né, nesse período. E essa cidade que deveria ter recebido Jesus como seu rei, como seu sacerdote perfeito, essa cidade crucifica Jesus. E fora da cidade, Jesus paga o preço por pessoas que amavam a cidade dos homens. Jesus derrama sua vida por aqueles que haviam voltado os seus olhos para longe dos caminhos do Senhor. Nós vemos o Senhor Jesus, por amor, dando a sua vida por pessoas que não estavam nem aí para ele, nem aí para o reino, que estavam vivendo para si próprios. Inclusive, os líderes religiosos, na sua grande maioria, estavam vivendo para si mesmos, buscando a sua própria honra, a sua própria glória. Era tudo fachada, não é? Que era para Deus, era nada, era para eles mesmos. Tudo estava corrompido em Jerusalém e Jesus morre para resgatar essas pessoas, para resgatar a mim e a você da cidade dos homens e levar-nos para a cidade de Deus. Passado algum tempo da ressurreição de Jesus, alguns dias depois, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, nós vemos Pentecostes acontecendo. E olha só que interessante a relação dessa história com a história lá de Babel. A Bíblia diz que estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu por conta da festa de Pentecostes, que os judeus vinham celebrar em Jerusalém. Então, nós vemos aqui, de novo, a reunião de pessoas no mesmo lugar, pessoas de várias nacionalidades e que tinham ali a diferença de linguagem, a diferença de idioma, algo que veio desde Babel. Mas nós vemos que aqui, nesse momento, nessa cidade, nesse tempo, o Espírito Santo promoveu a unidade da linguagem para que o evangelho fosse espalhado pela terra. Olha que bonito a restauração de Deus, que havia dado um juízo da linguagem, lembra? Era juízo de Deus sobre a humanidade, que queria a glória para si, que queria construir uma cidade para si. E agora o Espírito Santo vem como elemento unificador da linguagem para que o evangelho pudesse ser pregado para toda a terra. Então, o movimento completamente contrário de Babel, né? E Babilônia. Os homens que haviam se reunido para construir um reino para si e a glória para si, agora, pelo poder do Espírito Santo e na capacidade dele, vão sendo enviados, o ide do Senhor, né? Vão agora, no poder do Espírito Santo, e preguem o evangelho com o poder de Deus, e vocês serão compreendidos. Não haverá barreira da linguagem, vocês terão o meu poder com vocês para pregar esse evangelho e trazer o reino de Deus para a terra. Algo maravilhoso do Senhor. Queridos, chegando ao final da nossa aula, a nossa cidade, ela não é terrena. A nossa cidade eterna, aquele nosso destino final, não é aqui, não é Sorocaba, não é o Brasil, não é Canadá, não é Suíça, não é Austrália, não é. A nossa esperança não deve estar em cidades humanas. Nós fazemos missão, nós trazemos os elementos do reino, mas nós aguardamos uma cidade que virá. Como diz para nós aqui o autor de Hebreus, capítulo 13, versículo 14, de fato não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Nós somos estrangeiros, peregrinos.
aqui nesta terra. Nós não podemos nos apegar demais, como Ló se apegou. A gente precisa aguardar. Gálatas 4, 25 e 26 diz que a Jerusalém atual, ela está em escravidão com os seus filhos. É livre e ela é como a nossa mãe, ela é a nossa mãe. E aqui é um ponto importante, né? Só um pequeno anexo, né? Existe uma teologia que é bastante presente em algumas linhas, né? Teológicas que apontam para Jerusalém física um papel muito importante na volta de Jesus. E nós não temos elementos bíblicos para isso, né? Aqui nós temos o próprio apóstolo Paulo falando que a Jerusalém de Israel, que está lá em Israel hoje, ela é uma cidade como qualquer outra, também presa em escravidão. Mas nós aguardamos uma Jerusalém de cima, aquela que é livre, aquela que é de fato a nossa casa, a nossa mãe, a nossa origem. Não é Jerusalém física a nossa esperança. É a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial que a Bíblia aponta que nós devemos aguardar. Então, qual que é o fim dessa história? O fim dessa história é a Babilônia destruída para sempre. Ler Apocalipse é ver o final da Babilônia. A grande prostituta Babilônia sendo destruída de uma vez por todas. A cidade dos homens, corrompida pelo pecado, desaparecerá. E o povo de Deus entrará na cidade de Deus, a nova Jerusalém, que vem até nós. E nós temos um chamado, então. Apocalipse 18, 4. Ouvi outra voz do céu, próprio Deus, dizendo: saiam dela, saiam da cidade dos homens, saiam da Babilônia, saiam, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Nós devemos estar aqui, mas não nos corromper com a cidade dos homens, aguardando a cidade eterna. Hoje, nós vivemos essa tensão entre estar no mundo sem ser do mundo. E Hebreus 11:16 vai falar um pouquinho sobre essa tensão, né? Como estrangeiros, nós ansiamos por uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. E essa cidade vai tomar todo o mundo. São novos céus e nova terra. Nós temos uma pátria superior, uma pátria celestial a qual pertencemos. Somos estrangeiros nesse lugar, embaixadores de Cristo na Babilônia, até que a nova Jerusalém venha e derrube a Babilônia de uma vez por todas. Enquanto esse dia não chega, nós fazemos o máximo que a gente pode para viver a realidade da nova Jerusalém na Babilônia. Mas aguardamos a volta do rei, que virá trazer a nova cidade, o novo reino perfeito para a terra. Então, essa nova Jerusalém é a nossa esperança. Chegará o dia em que eu e você moraremos na melhor cidade para se viver, onde haverá perfeição em todas as esferas dessa sociedade. Em tudo que você puder imaginar, haverá perfeição. Você consegue imaginar isso? Como que é viver num lugar? Como que é viver numa sociedade, numa cidade em que tudo é perfeito? Em que todas as esferas dessa sociedade são perfeitas. Todo governo é perfeito. Toda cultura, tecnologia, ciência, arte, música, segurança, comida, festa, tudo é perfeito. Tudo, absolutamente tudo é perfeito. Comunidade, comunhão, amor. Chegará o dia em que nós seremos recebidos finalmente no nosso lar. O nosso lar. E eu fecho esse texto, essa aula, com o texto de Apocalipse 21, alguns recortes, versículos 1 e 2, 10 e 11, 23 e 24, que diz assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus,
preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. A cidade não precisa do sol, nem da lua, para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso destino, é para isso que nós existimos. Louvado seja o nosso Deus, que nos deu esse chamado, que nos convida a aguardarmos até que esse dia venha. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar nesse momento, mas antes de encerrarmos, eu quero convidar você para participar conosco do nosso próximo curso. Nós vamos continuar estudando aqui na Escola Discipuladora e o nosso curso Evangelho no Trabalho, servindo Cristo em sua profissão com um novo propósito. Começa na próxima semana já, às 9h30 da manhã, do mesmo jeito que a gente tem feito aqui, só que com algumas mudanças interessantes. Se você quer acompanhar esse tema importantíssimo, que tem tudo a ver com essa aula que a gente acabou de encerrar, como que a gente pode, enquanto estamos aqui, fazer o melhor que a gente pode, inclusive usando o nosso trabalho, para trazer a realidade do reino sobre a terra, então a gente convida você para participar conosco. Vai ser maravilhoso. Os temas estão incríveis, os convidados, tem muita coisa nova, até a dinâmica da aula vai ser um pouquinho diferente. Então, por favor, venha, convide pessoas e participe conosco. Amém? Acho que a gente pode parar a gravação e a gente vai orar nesse momento.